Física de bar. Muitíssimo olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Física de Bar Podcast. Eu sou um de seus apresentadores. Meu nome é João Francisco e eu estou aqui com meu queridíssimo amigo Hugo. Tudo bem, Hugo? Como é que você está? Tô bem, meu amigo. Muito animado pro episódio de hoje. Faz um tempinho aí que a gente não faz isso. Faz um pouquinho de tempo. E qual é o motivo? A gente pode revelar para os nossos ouvintes? A desgraça da vida acadêmica, meu A pai. desgraça da vida acadêmica quase nos separou, inclusive. A gente tem um episódio aí, acho que é o episódio 3 ou 4, que eu falo que uma das metas desse ano era de fazer 2 episódios por mês. Só que acontece que, em conjunto com a vida adulta, existe a vida acadêmica, que acabou deixando esse sonho um pouco de lado, e eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes. Eu vou falar da minha versão primeiramente, né? Eu acabei me formando, eu fiz a apresentação do meu TCC, e nessa daí eu fiquei sem saber para onde eu ia. Então, por isso que eu e o Hugo quase fomos separados. Até um certo momento ali, a gente acreditava que tudo estava acabado. Sim, foi desesperador. E aí eu passei no mestrado da UFES. Então, nesses últimos 2 meses em específico, né, que, tipo, a gente tinha uma maior liberdade de gravar os episódios por conta das férias da faculdade, eu tava na agonia de mudança, de me realocar novamente e de, né, me adaptar, porque agora eu vou morar sozinho, né? Então tem esse detalhe a mais aí da situação. Em conjunto a isso, você estava na sua derradeira da graduação. Galera, enquanto o João decidia pra onde ia, eu estava que nem aquela imagem do Wolverine amarrado numa ogiva nuclear. Era a minha main quest, era a minha prova de vida que eu estava vivenciando no período passado. Ainda bem, deu tudo certo, Tá tudo certo. mas isso tirou todo o meu tempo e minha sanidade que restava. E cá estou eu aqui e meu amigo João, gravando aí finalmente Finalmente. esse episódio novo aí do Física de Bar. Então, um grande pedido de desculpas Com certeza. aos nossos ouvintes. Porque teve gente perguntando, tá? Não é só a gente, nossas mães, que ouviram isso daqui. Teve gente perguntando, cadê o episódio? Que não sei o quê. Muito obrigado, inclusive, a quem perguntou. Muito obrigado, galera. Aprecio demais. Pô, isso é muito foda, né? Que você vê que tem gente que gosta de ouvir a gente, cara. Isso aí eu duvido ainda. Falta Você acha que é só uma conveniência Sim. da pessoa ali? Sim. É. Brincadeira. Muito obrigado por perguntarem. Muito obrigado. A gente tava tendo complicações aí, mas Estamos de volta. estamos de volta. E no episódio de hoje, as pessoas estavam esperando muito esse episódio específico, porque os nossos ouvintes vão participar desse episódio. Sim, exatamente. A gente pediu para vocês mandarem perguntas, amigos, ouvintes, a gente divulgou nos nossos Instagrams e no perfil do oficial do Física de Bar, no Instagram também, Isso. para vocês mandarem perguntas pra gente, e vocês mandaram Muitas. muitas E perguntas. muitas perguntas boas. Sim. E no episódio de hoje, a gente vai chegar aqui e vai tirar essa sua dúvida, meu amigo. A gente vai responder as suas perguntas, caríssimos colegas e ouvintes. Olha que tem muita coisa boa por aí, tá? Tem muita coisa boa. Claro, lembrando que a gente está aqui numa conversa de bar. Exatamente. Ah, vou pesquisar aí no Neil deGrasse Tyson. Porque sei lá. Muitos já falaram merda. Irmão, aqui é o lugar de, tipo assim, Pra gente trocar uma ideia, da gente bater um papo. Então, puxa a sua cadeira, pega a sua bebida e vem com a gente nesse papo de bar. Para as perguntas de hoje, você estudou para as perguntas de hoje? meus ouvintes, preparem. Tem coisa boa. Tem coisa boa. Até agora, mano, a gente gravou uns episódios ali, pô, mas
né, casuais, Soltinho. mais soltinhos, né? Só que esse episódio, como tem muita pergunta envolvendo física, a gente não podia vir aqui a moda caralho também, né? A gente não podia vir a moda caralho. Sim. Então houve um pré-estudo. E eu já adianto de mão que eu acho que não vai dar tempo da gente responder todas as perguntas. Então me desculpe aí se a sua pergunta não apareceu aqui, mas a gente pode fazer isso aqui uma série. Vai ser uma série. E vai ser uma série. Mandem suas perguntas a todo momento, porque a gente estará de olho. Perfeito. E aí a gente vai fazer disso um quadro. Como o João falou, não são todas as perguntas que vão ser respondidas hoje, mas esperem episódios futuros. E pode ser respondido. Exatamente. Pode ser muito bem respondido. Você quer começar? Posso começar. Começa legal. Eu vou começar com uma pergunta de Janine, minha amiga aí de Alagoas, Janine. Ela perguntou por que o motor de dobra ainda não foi feito. Só um contexto. Janine me pergunta isso há muito tempo. Sério? Há muito tempo. Porque eu comento lá no grupo que eu trabalho com cristal. É isso. Faço conta com cristal. Sim. Não parece ser tão relevante para as pessoas. Uhum. Com os meus cristais, os meus cálculos. Ele não pergunta sobre isso, Motor de dobra é interessante. Pra caralho, E aí? convenhamos. Tá ligado? Quais filmes que tem aí falando sobre simulação no Orca? Tá ligado? Não tem. Não tem. Deveria, mas não tem. E aí ela perguntou novamente por que o motor de dobra ainda não foi feito. Gente, uma coisa interessante, inclusive, do motor de dobra é que ele não foi primeiramente uma idealização física. Não veio de uma teoria. Não veio de nenhum cientista a princípio. Quem propôs primeiro foram obras cinematográficas. Caralho, sério? Caralho, que da hora. Filmes da década de 20, 30, acho que até 40, inclusive Star Trek, que foi tiveram outros filmes antes, mas Star Trek foi o que ficou mais conhecido por apresentar esse método aí de navegação, né, interestelar. Que da hora, velho. Não partiu não partiu de um cientista, de um estudo, assim. Partiu da ficção. Da ficção. Caralho, que da E a hora, partir velho. disso, as pessoas, os cientistas, Passaram a estudar. passaram a criar modelos para tentar fazer isso possível. Botei fé. O que é o motor de dobra? Gente, o motor de dobra, ele é, como eu falei anteriormente, um método de navegação interestelar, onde a nave espacial, ela não usa a tradicional propulsão que a gente conhece. Sim. Que envolve combustível, motor, enfim, não usa isso. O que ela usa é um dispositivo capaz de distorcer o espaço-tempo, Certo. fazendo com que a nave possa viajar a velocidades estratosféricas maiores que a da luz. Afinal de contas, o limite físico, a gente sabe, de velocidade é a velocidade da luz. Nada chega à velocidade da luz, a não ser o espaço. Ok. O espaço, ele não é um corpo, ele não está dentro das regras. Então, inclusive, o espaço ele se expande, a expansão do universo, a expansão do espaço no universo, Sim. é mais rápida que a luz, porque ele não se aplica a essa regra, entendeu? Caralho. E aí, o que o motor de dobra faz? Eu vou explicar em termos mais fáceis. É como se fosse uma grande banguela espacial. O dispositivo proposto, ele dobra o espaço-tempo à frente, Certo. e ele dobra ao contrário o espaço-tempo atrás. Ok. Enfim. Aham. E aí, como, através da teoria da relatividade, a gente tem que seguir o fluxo da malha Do espaço do do tempo. espaço-tempo, a gente só segue o que a gente criou aí na frente. E aí, é assim que a nave, ela se move, nessa banguela, nessa eterna banguela aí do espaço-tempo. Então, necessariamente, não tem um motor, Não, no caso. não. E é engraçado porque o nome é motor de dobra, né? Então, ele atua... O dispositivo pode chegar a ser comparado a um motor, mas não existe a propulsão, né? Não, mas é isso. Tipo assim, pelo que a gente entende de motor, Exato. né? Você não tem ali... Exato. Você pode ter justamente uma força necessária para poder fazer a dobra do espaço Sim. e ele navegar. Mas no caso, tipo assim, você tá dizendo que o ato dele deformar o espaço, em conjunto o tempo também, é o que permite ele prolongar essa viagem, fazer uma viagem mais rápida? Porque em teoria, Prolongar não, né? Desculpa. é como se você criasse uma bolha.
em volta da nave, só que de espaço-tempo dobrado. Caralho, cara. Que doideira. E aí você se move assim, é como se você contraísse e espaçasse. Contraísse e espaçasse, contraísse e espaçasse. E nesse movimento, a nave... Bom, ela se pica. Pica. Caralho, E cara. aí, tipo assim, inclusive, muitos estudiosos falam, muitos cientistas falam, claro, isso tudo é especulação, né? Enfim, eu vou chegar nesse ponto. Que talvez o motor de dobra ele seja a nossa única escapatória da galáxia, nós enquanto humanos, porque um grande problema... Para uma viagem, uma possível viagem interestelar, no Exatamente. caso. Um grande problema que existe aqui com a gente, humanos, em viagens interestelares, valeu, é justamente o tempo. Que com os motores atuais, com o sistema de propulsão atual, a gente vai demorar coisas assim, que levam tempos astronômicos pra gente chegar. É porque se tu parar pra pensar, todas essas possíveis naves interestelares... Pô, galera, é por isso que a gente sabe, mas português tá foda. Mas se você pensar nas possíveis naves, elas, né, são feitas de matéria, obviamente. Sim. E elas têm o próprio motor, que também tem a matéria que funciona à base de propulsão, e que essa propulsão, para a gente viajar o mais rápido possível, ela precisa chegar muito próximo à velocidade da luz. Sim. Inclusive, vários cálculos que a gente faz na universidade, em Física 4, a gente calculando uma viagem a 80% da velocidade da luz, 90% da velocidade da luz. Exatamente. Que uma nave nunca conseguiu chegar nisso, né? Mas partículas subatômicas, sim. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é, quanto mais você tenta chegar próximo à velocidade da luz, mais massa você deveria ter, né? Isso é pela equação de Einstein, né? É igual a mc ao quadrado. Sim. Então, por isso que não é uma coisa tão difícil de acontecer. Só que nessa situação específica do motor de dobra, foda-se a massa. É o hack. Foda-se a massa do negócio. O espaço em que você está inserido é como se não tivesse regra nenhuma que impedisse você de ir numa velocidade absurdamente maior do que a da luz. Caralho, que doideira. E aí, esse é o modelo. Esse é o modelo, não. Esse é o motor de dobra. Tá. Os modelos que a galera precisou inventar para tentar adequar isso aí, no início, não dava certo, obviamente. Porque nos cálculos, né, gente, a gente costuma prever as situações. E para prever uma situação dessa, que dê certo, no cálculo aparecia umas energias muito estranhas, muito exóticas, energias negativas e tal, que não batia com nada que a gente conhecia, nem conhece, né? Então, só que surgiram modelos de 2024, 2025 para cá, que a galera conseguiu dar uma volta nessa problemática, né? Nessa energia negativa, nessa energia exótica, e aí o modelo avançou. Só que tem dois outros problemas que surgiram. Quais? Estabilidade da nave. Certo. Não se pode garantir um negócio que você está contraindo o espaço e dilatando. Você não consegue garantir a estabilidade de... Garantir que ela também não vai ser contraída. Mais tipo de direção e tal, de você seguir uma rota. Não se garante essa estabilidade. Entendi. Não consegue ainda. E a energia requerida para fazer essa brincadeira é absurdo. É algo assim, exorbitante. Caraca, é papo de civilização tipo 2, velho. É muita civilização que consegue administrar toda a energia de sua estrela hospedeira. É algo assim, fora da nossa realidade hoje, né? Fora. Entendi. Absolutamente fora. É uma quantidade de energia absurda que precisaria para as previsões que a galera tá fazendo dar certo. Até porque, se você imaginar, o que consegue dobrar o espaço hoje? Planetas, estrelas. Mas o problema exatamente não é você dobrar o espaço normal. É você dobrar o espaço ao contrário atrás. Ah, botei fé. E fazer isso continuamente também, né? É um vale e um morro. Eles precisam se equiparar. Precisa ter esse morro atrás, senão você só vai, sei lá, dobrar o espaço na frente e... Entendi. Tá ligado? Ok. E aí é por esses motivos aí, esses modelos que foram publicados na literatura, eles relatam
problemas do motor de dobra. E pelo caráter dele, você já imagina que vai ter um negócio assim, porque é um troço absurdo, né? Sim, sim. Mas que tomara que dê certo. Cara, mas se você parar pra imaginar, é interessante porque nasce de uma ficção, Sim, torna-se um bagulho assim estudado. sim. E isso é o que às vezes não é mostrado na ciência, tanto quando a gente tá aprendendo, quando a gente tá fazendo. Sim. A importância da criatividade, irmão. Sim, com Você certeza. precisa ser criativo. Você precisa pensar fora da caixinha. E o modelo desse sair de uma ficção só prova esse ponto. Muito, Tá ligado? absurdamente. Porque o cientista ele precisa ser criativo para criar algumas respostas, né? E se você parar para analisar a história da ciência de modo geral, muitas ideias elas nascem de uma maneira que parece ser ficção. E elas são duvidadas bastante, inclusive, justamente Sim. pelo caráter delas duvidoso. Sim. Então, o fato de nascer da ficção, ser estudado, você ter artigos criando a possibilidade disso, e não só isso, os problemas que você trouxe, né, para a não existência do motor de dobra, para mim eles estão muito mais alcançáveis do que uma nave comum conseguir chegar a velocidades muito altas por propulsão. É isso. Quando você vai entender mais sobre o motor de dobra, a galera sempre fala, tem tais problemas e que a fase de testes está muito longe de ser alcançada. Então, tipo assim, não é algo descartável. A galera não descarta. Até porque a gente não sabe como é que, sei lá, a civilização humana, se existir ainda, vai estar em 1000 anos no futuro. Sim, sim. É impossível prever. Todo mundo que tentou saber. prever como a gente tá agora errou. Feio. Muito feio. Ou os maias acertaram, né? Em 2012 o mundo realmente acabou e está no limbo. Também pode Tem ser. essa possibilidade. Baixou o clima legal. Enfim. Mas é uma possibilidade, no caso. Agora tem essa necessidade de uma energia negativa que eu imagino por conta da dobra que você tem que fazer atrás, né? Que é... Galera, imaginem que você tá cavando um buraco assim, na frente da nave, e você tá jogando essa areia que você cavou para trás, fazendo um monte atrás. É assim que funciona o motor de dobra. Então, eu acredito, dessa vez eu não tenho propriedade para falar o que eu tô falando, eu acredito que o surgimento da energia negativa que a galera descobriu, que precisava, que agora não precisa mais, fosse por causa disso. É como se fosse uma dobra do espaço-tempo, só que ele... De modo contrário, né? Ao invés de ele estar amassadinho assim, ele tá levantado pra trás. Tá ligado? Pô, da hora, velho. Gostei. Mas qual foi a pergunta dela? Por que que não dá certo? Por que não dá certo? Porque são bons motivos, né? Porque, na verdade, é porque não foi feito. Ainda é porque não dá certo. É por conta disso. Muitas limitações de caráter antigamente, de coisas que a gente não conhecia, e hoje em dia requer mais atenção e tal, para a questão da estabilidade e também a questão da energia. Que aí só esperando mesmo para ver e aguardar. Só aguardar a ciência avançar. Mas sabe o que eu achei interessante nisso daí? Porque eu nunca tinha pesquisado muito sobre motor de dobra, tipo, só realmente tinha ouvido na ficção. Sim. O que eu acho interessante é que tem muitos conceitos da ficção que claramente a ciência ela deixa de lado, sabe? Tipo assim, não por uma ignorância, mas porque é muito realmente fora da realidade, né? Você imagina hoje teletransporte, por exemplo. Quantas pessoas hoje na academia estão estudando teletransporte? Né? Eu não sei quantas, mas deve ser muito pouco. Sim. E você vê que o motor de dobra é diferente. É uma coisa que, tipo, também faz parte da ficção, mas que tá sendo estudada, tá ligado? Porque não é exorbitantemente distante assim, tá ligado? Ainda é, mas entende que eu tô comparando uma coisa com outra? Sim, e eu achei trabalhos recentes, velho, isso que você falou. Trabalho de 2026, 2025. Caralho. A galera estudando isso aí, fazendo modelo. Muito foda. Então é isso aí. O problema, o porquê do motor de dobra ainda não tá por aí é que, resumindo, é foda. É foda. É foda, ponto. Eu vou trazer uma que eu achei muito interessante responder, que já é conectando com outra pergunta também, que já responde as duas ao mesmo tempo, tá? Foi Bebel que fez essa pergunta, minha amiga de Serrinha de infância aí, então um beijo pra Bebel. Ela perguntou qual que é o principal objetivo da física quântica e o que ela propõe a entender, né? O que ela propõe a estudar de forma geral.
E eu achei interessante essa pergunta porque minha outra amiga Chamille fez, que também é minha amiga de infância, de Serrinha, ela perguntou sobre se eu acredito que os astros interferem em nossa energia pessoal. E essa pergunta, ela vai muito de crença, ela vai muito de fé, não é isso que eu quero abordar. Mas eu acho que uma coisa conecta com a outra em relação à quântica, porque a quântica tem sido muito utilizada no charlatanismo e na falácia para poder explicar os fenômenos que interferem na vida das pessoas, né? Sim. Então virou um grande letreiro a quântica na falácia, no charlatanismo. E como o Bebel perguntou, né, como é que funciona a mecânica quântica, eu acho bom a gente responder isso, até para as pessoas entenderem que não tem nada a ver com o que é vendido, energia pessoal. Se você acredita em energia pessoal, isso é uma questão de crença, mas isso não tem nada a ver com o que a ciência estuda. A quântica, ela tem um caminho completamente diferente. Exatamente. Então, eu antes de começar a falar sobre a quântica, eu quero falar basicamente como que ela surgiu. Na física, basicamente, existem dois tipos de descrição das coisas de forma geral. Você tem energia que pode ser... Falando em energia, né, porque a quântica ela surge daí, estudando energia de forma geral. Você tem energia discreta e você tem energia contínua, certo? De modo geral, muitas coisas podem ser descritas assim, discreta e contínua. Contínua é aquilo que nunca acaba, é aquilo que pode ser infinito, né? Você tem valores decimais, tem valores quebrados. E discreto são valores fechados, valores inteiros. Não tem como você ter um valor quebrado, certo? Então você tem esses dois tipos de energia e basicamente os estudos começaram a partir da análise de que tipo de energia os átomos carregavam, né? Se era uma energia discreta ou era uma energia contínua. Sim. E, obviamente, foi notado que os átomos carregavam uma energia discreta, ou seja, valores específicos inteiros de energia, né? Que eles chamaram de pacotes de energia. Então, basicamente, essa análise ela foi feita principalmente por conta de Planck, né? O cara que aí é considerado o pai da mecânica quântica, quando ele estava estudando o problema do corpo negro. Então, Planck basicamente resolveu o problema do corpo negro, que resumidamente é um corpo que ele absorve 100% da radiação e ele não reflete, mas ele emite, certo? Então você tem esse corpo aí que ele está absorvendo, imagine a luz irradiando sobre ele, ele absorve 100%, essa luz não volta, então tipo assim, a gente não consegue enxergar ela, mas ainda há emissão de energia. A partir disso, foi notado que quanto maior a temperatura de um corpo, maior vai ser a emissão de radiação, certo? E aí o problema foi, de forma geral, tentar prever a quantidade de radiação que um corpo negro iria emitir em diferentes frequências, certo? Então, por exemplo, esse corpo negro ele iria emitir uma quantidade infinita de energia em frequências altas, né? Porque isso é um problema aí já de estatística, né? Quando você eleva as coisas muito, você vai aumentando muito os valores, Sim. A tendência é que isso vá exploda para o infinito, né? Então é o que eles chamaram da catástrofe do ultravioleta, né? Quando você vai aumentando esses valores de energia. Isso é um problema do caralho, né? Porque como assim energia infinita? Sim. Tá ligado? Tipo, eu vou aumentar a frequência, ok, a energia vai aumentar em conjunto. E se eu aumentar? E se eu continuar aumentando? E se eu fizer isso indefinidamente? Quer dizer que eu vou ter uma energia infinita? Então o problema é esse, né? A catástrofe do ultravioleta. Só que o que Planck percebeu é que a energia ela não é emitida de forma contínua. Ou seja, ela não explode para valores infinitos. Sim. Certo? A energia, na verdade, ela vem em pacotes. E esses pacotes ele chamou de quantas. Olha aí já como as coisas vão se conectando. Sim. Então, quanta, né? Quanta, e depois disso vem a mecânica quântica. Posteriormente veio Einstein para poder reforçar a teoria de Planck, supondo que a própria luz ela era também dada em pacotes de energia. E aí Einstein chamou esses pacotes de energia da luz de fótons, né? Para você que sempre teve dúvida do que são os fótons, resumidamente é isso, tá? E aí veio Bohr também, Bohr já um pouco mais tarde, depois de ali um pouco contemporâneo a Einstein, né? Para poder reforçar também essa ideia de Planck com o modelo atômico do hidrogênio, né? Porque já era sabido
que os elétrons eles só podiam estar em locais específicos da órbita de um átomo, certo? Então, assim, a galera falou, ok, então, se eles estão em lugares específicos, eles têm energias específicas, né? E aí, por conta disso, foi descoberto as linhas de emissão de um átomo. Que, inclusive, a gente viu isso na graduação, né? Com as linhas de emissão de átomos específicos. Muito foda, muito foda. Mas essa descoberta, gente, ela é tão importante porque cada átomo, né, o átomo de hidrogênio, o átomo de nitrogênio, tem uma quantidade específica de elétron. Então, como eu já falei, se ele tem um lugar específico nessa órbita, ele tem uma energia específica. Só que essa energia ela vai ser diferente, por exemplo, do átomo de hidrogênio para o átomo de nitrogênio. Então, quando você vai ver a emissão dessa energia, eles vão ter emissões específicas. E isso é muito foda, porque você basicamente tem a biometria do material. Você consegue descobrir que material está sendo emitido em um planeta, em uma estrela. Cada material tem o seu. Cada elemento da tabela periódica tem a sua assinatura. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Eu falei isso porque são outras pessoas reforçando essa ideia de Planck. Que os átomos possuem energias discretas. Energias que ele chamou de quanta. Beleza. E aí nasce, estudando esses elétrons que estão em órbita, o maldito, o filho da puta do spin. A porra do spin tipo assim, é um dos conceitos mais difíceis da física, porque ele é um dos únicos conceitos que ele foi criado pra gente conseguir entender uma coisa que tá acontecendo ali. Então, tipo, não é que nem, tipo, massa. Massa é isso, massa é quantidade de matéria e tal. O spin, não. Então, o spin a gente atribui como sendo campo magnético intrínseco. Então, é um bagulho muito difícil, porque o spin, ele é a primeira grandeza física fundamentalmente quântica, né? Não tem nada, assim, comparável no mundo fora da quântica. Então, né, eu já estou falando quântica aqui, né? Mas isso surgiu por quê? Ele surgiu justamente da maneira como Planck denominou as energias discretas dos átomos, né? São pacotes que ele chamou de quanta. Então aí surgiu o estudo da quântica, é o estudo microscópico, né? Uma coisa assim minúscula de como as partículas subatômicas funcionam. Então, basicamente, galera, a quântica ela surge para poder estudar a interação de partículas subatômicas. Então, por isso, quando a gente fala de quântica, as pessoas remetem a algo muito pequeno, né? A algo que está ali intrínseco nos átomos e tal. Porque é literalmente isso, tá? É literalmente isso. E não só a partir disso, né? Eu estou resumindo muito a história, mas, de forma geral, você tem ali também a percepção de que, num mundo subatômico, as partículas, elas agem de maneira probabilística. E aí que complica a porra toda. Porque no nosso mundo real, em como a gente enxerga as coisas, né, no mundo macroscópico, a gente estuda as coisas pelo que a gente chama da mecânica clássica, né? Então a gente estuda o movimento de uma bola, por exemplo. Se eu souber a velocidade e posição inicial dessa bola, eu consigo exatamente saber onde ela vai estar após um chute. É um negócio determinístico, né? Você sabe, você vai prever onde ela vai estar. Exatamente, você consegue prever. Não existe você não saber onde a bola vai estar daqui a 10 segundos, se você tiver as informações certas. Não existe. Na quântica já piora um pouco. Se eu tentar predizer o movimento de um elétron, eu não consigo. Porque esse elétron ele tem uma probabilidade de estar naquela posição. E o porquê disso, gente, vai muito além do que eu posso explicar aqui, porque meu objetivo era responder uma pergunta. Se vocês quiserem perguntar sobre isso, eu posso responder também. Mas, de forma geral, limitações tecnológicas, né? O ato da gente observar, a gente medir um elétron, a gente está interagindo com o elétron. Né? Então, imagina, você tem radiação eletromagnética chocando com esse elétron, como se fosse uma bola de bilhar, sabe? Então você já mudou o estado dele. Então eu não consigo mais prever, porque eu já mudei só de medir ele. Então entende que a partir daí as coisas começam a ficar muito complicadas? Então você tem o nascimento do que a gente chama do princípio da incerteza, proposto por Heisenberg,
né, que não tem como eu saber com precisão a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Ou eu sei um, ou eu sei outro, certo? E isso justamente por conta dessas interferências de medidas e da maneira como esse próprio mundo quântico funciona. Como eu falei, ele não funciona, como o Hugo falou na verdade, ele não funciona de maneira determinística, ele funciona de maneira probabilística. Então eu tenho uma probabilidade de onde o elétron vai estar. Não quer dizer que ele vai estar lá, mas eu tenho uma probabilidade. E aí nasce, né, agora mais um contexto histórico, nasce a famosa frase de Einstein, porque Einstein, nessa época, não gostava muito dessa ideia de que as coisas funcionavam à base de estatística, de probabilidade, de que o nosso mundo era governado por porcentagens. E Einstein falou, Deus não joga dados. Einstein é um cara religioso, né? Ele não queria acreditar. Então, olha o que já remete que eu estava falando com o Hugo na outra pergunta. Muitas coisas nascem e os próprios cientistas abominam essas coisas. Metade dos criadores do bagulho não acreditavam na natureza probabilística da mecânica quântica. Isso é... Não tem como a gente julgar o cara também. Sim, eu acho isso. Não tem como a gente julgar. Eu concordo. Tem gente que acredita hoje que a Terra é plana. Os caras não podem duvidar da mecânica quântica, um negócio muito novo e muito estranho. Eu acho de boa. Mas eles têm o benefício da dúvida, é isso. Eles merecem esse benefício também. Porra, Einstein fez por onde, né? Porra, problema rolando aí há anos, o cara chega lá e resolve, pô. O Einstein, no caso, com um efeito fotoelétrico, pelo amor de Deus, ele merece. Ele merece. Duvidar da mecânica quântica, mas é isso aí. Tipo, não dá pra você apontar os dedos, porque é um negócio muito estranho. Hoje a gente sabendo o que sabe, tendo noção do que sabe, do que a mecânica quântica ela sabe no caso, né? A gente já torce o nariz assim, às vezes. Eu já falei muitas vezes pra caralho. Mecânica quântica que nada fazia sentido. Porra, tunelamento quântico vai se fuder, mano. Eu estudo essa porra e fico tipo... Mano, não é possível que isso aqui existe, não é possível. Não é possível. Ah, eu vou jogar um elétron contra uma barreira de potencial que é como se fosse uma parede e ele vai atravessar. E a gente controla essa os SSD que vocês estão usando aí, que a gente tá usando aqui, é tudo por tunelamento quântico. Por isso que é rápido pra caralho. Uhum. Então, tipo assim... É absurdo, velho. É um negócio que é aplicado e que não é fácil de você entender. Você duvida do negócio. E aí, Bohr respondeu a fala de Einstein. Isso eu não sabia. Mas Bohr virou pra Einstein e falou, não diga a Deus o que fazer. Toma aí. Então... Mitadas. Top patadas. Mitadas só usar no 6º ano de manhã. Mas respondendo a pergunta de Bell, a mecânica quântica está aí para estudar esse mundo subatômico, né? E como ele funciona. Como eu já resumi, né? Eu vou resumir mais ainda. Esse mundo funciona à base de probabilidade, né? E de energias que a gente diz energias discretas. E aí, Hugo, antes de você partir para sua pergunta, posso dar um spoiler do que provavelmente a gente vai falar em outros episódios? Tá legal. Por que, gente, é tão importante a discussão do que é discreto e do que é contínuo? Tá? Essa discussão na física em relação a tudo, o próprio espaço, a gente estava falando aqui mais cedo do espaço, o próprio espaço, ele é discreto ou ele é contínuo? E você imaginar as consequências dessa resposta é absurdo. Porque se você diz que o espaço é contínuo, você está dizendo que ele é infinito. Então, até que ponto ele é infinito? Se eu for diminuindo cada vez mais uma régua, eu vou chegar a isso até o infinito. Mas como é que eu vou medir isso? Na nossa concepção humana, tão grande que o universo observável ele é praticamente infinito. Só que, ao pé da letra, a gente sabe o tamanho do universo observável. Então, na teoria, ele não é infinito. Só que na nossa concepção, a concepção humana, é inconcebível você imaginar algo de tamanho, tipo assim, 13,8 bilhões de anos-luz. Absurdo. Não, o tamanho do universo observável é 90 bilhões, alguma coisa assim. Ah, sim, o tamanho do... É insano, pô. É insano o tamanho do universo observável. Mas, se eu for comparar o meu tamanho, né, em proporção com o tamanho do universo observável e o tamanho do menor comprimento, que eles chamam de comprimento de Planck, o meu tamanho está muito mais próximo do universo observável do que esse comprimento de Planck. Então, gente, é pequeno. Se o universo observável é muito grande, o mundo quântico é muito,
muito pequeno. Então é isso. Tá respondida a pergunta de Bel. E sobre a pergunta de Chamille, é outra coisa, galera. A fé de vocês é fé de vocês, mas quântica não tem nada a ver com isso. Energia também é um conceito da física. Enfim, tá respondido. Vamos partir para a próxima pergunta. E quem fez foi David. Um salve, David, meu brother aí. Sabia que eu conheço o David desde que eu nasci, velho? No mesmo dia, sim? Você Ele já nasceu conheceu ele? um mês antes. Caralho. Exatamente um mês antes. Que a gente já era brother. Tu já deu aquele dep com ele assim, açaí e tal, um Exato. suquinho. Da hora. David perguntou: caso alguém sobrevivesse ao horizonte de eventos de um buraco negro, o que ela veria? Oh, boa pergunta. Olha aí. Boa pergunta. Caso, a gente vai partir de um ponto aqui nessa resposta que a gente vai forçar algumas coisas. Primeiro, se você chega perto de um buraco negro, ainda mais se ele for pequeno, Fudeu. você tá morto e é isso aí. Seu corpo vai ser espaguetificado, você não vai ver nada, né? Vai só morrer, acabou. Mas ele deu um jeito de burlar isso na pergunta dele, né? Caso se a gente ignorar essas coisas, radiação, espaguetificação, gravidade, enfim. Certo. Imagina aí que a gente tá numa roupa super potente que ignora todas essas coisas. E aí, eu acho interessante, além de responder a pergunta, trazer as duas perspectivas. O que você de fora ia ver se uma pessoa estivesse entrando no horizonte de eventos? Certo. Eu vou responder a pergunta de David primeiro, depois a gente vai para essa perspectiva. Ok. O que você veria ao adentrar no horizonte de eventos? Primeiramente, o horizonte de eventos, galera, é a região do buraco negro onde, ao perpassá-la, a gravidade ela se torna tão brutal, tão grande, tão absurda, que ao passar dessa linha, desse limite chamado horizonte de eventos, a gravidade ela não deixa nada sair. Então é um caminho só de ida. Inclusive a luz. Inclusive a luz. Não deixa sair nada nem a luz. Por isso que no centro do buraco negro é tudo escuro. É tudo escuro. Não emite luz. Não dá pra sair a luz de lá de dentro. Por causa da gravidade. E aí, ao falar isso, nem a luz sai. Nossa, a gravidade é bizarramente grande. Você imagina o quê de primeiro? Você vai pra lá e vai pro escuro total. Né? Sim, sim. A tendência é essa. A tendência é essa. Só que não, velho. Conforme você vai adentrando, se você fosse adentrar um horizonte de eventos, primeiro, para você ia estar normal, você não ia ver nada tipo assim de extraordinário, caralho. Eu não ia ver os seres de outra dimensão de Não. Ok. Você, a princípio, ia estar entrando ali, considerando novamente as coisas que eu deixei claro aqui no começo. Sim. Você ia estar entrando e ia ser normal. Sua visão, as coisas que você ia ver ia ser normal. Ao você passar do horizonte de eventos e olhar para cima, de onde você veio, para cima, para esquerda, enfim, da onde você veio. Se você olhar para onde você veio, você ia ver aos poucos toda a luz do céu, entre aspas, ali no momento, ela ia começar a se fechar, ela ia começar a funilar num ponto só de luz. Conforme você for adentrando cada vez mais no horizonte de eventos, esse círculo, esse ponto luminoso vai ficando cada vez mais denso. Cada vez mais denso, cada vez mais denso, cada vez mais denso, até chegar ao ponto que você não ia conseguir ver nada, não pelo escuro, mas pela luz. A luz ia provavelmente cegar, se você pudesse ser cegado. Senão, você ia ver tudo branco só. Porque, nesse caso, como teoricamente a singularidade do buraco negro, aqui a gente entra numa área da física que ninguém tem muita certeza do que acontece. Sim. Mas vamos seguir o modelo. Dentro de um buraco negro. Vamos seguir o modelo de hoje em dia. Certo. A singularidade que está dentro do horizonte de eventos de um buraco negro, ela, teoricamente, ela deforma o espaço infinitamente. Sim. Então, teoricamente, você ia descer no horizonte de eventos até a singularidade infinitamente. Você ser esticado infinitamente. Então, se a luz que você, quando olha para trás, quando olha para cima, de onde você veio, ela cada vez mais ela afunila, cada vez mais o ponto ele fica mais denso, mais luminoso, você não ia ver mais nada a certo ponto, porque a tendência da luz ia ficar com brilho infinito também.
Porque ela justamente depende do quão forte está a gravidade que está te puxando, consequentemente do quão, né, deformado está o espaço. Então você ia ver coisas ainda por um espaço muito curto de tempo, né? Você ia perder a visão aí em certos instantes, porque justamente a luz ia ser demais. Mas posso adicionar uma coisa aqui? Pode sim, pode sim. E sabe o motivo disso? É porque o espaço ele está contraindo tanto, né? Ele contrai infinitamente, que a luz que chega até você também, ela também vai contrair, certo? Então, em um dado momento, isso tudo vai acontecer porque todo o universo observável, toda a luz do universo observável vai estar chegando naquele ponto. Então, por esse breve período aí, é justamente quando você teria talvez uma das visões mais belas antes disso tudo aí, que era ver todo o universo observável desde o momento em que ele existiu, desde o momento em que houve o haja luz, tá ligado? Sim. E aí por isso que chega esse ponto aí onde tudo se concentra, né? Exatamente. É como se você passasse um tempo infinito olhando para o céu de noite. Exatamente. Você lá dentro ia ter todo o tempo do mundo de todas as luzes de estrelas, de buracos negros chegarem até você lá dentro. Isso ia ser tão estupidamente brilhoso que provavelmente você só ia ver a bang, assim, você ia tomar a bang. Tá ligado? Agora, a outra perspectiva, que é... Quem tá de fora? Você de fora? Mas aí, teu amigo João, ele falou, não, eu vou entrar. Vamos jogar, guys. Vamos jogar. É que eu fui. E aí, o que eu veria, Hugo, veria olhando para João, indo ao horizonte de eventos. A minha visão seria muito diferente da dele, porque eu ia enxergar ele muito em câmera lenta. Eu não ia ver ele entrando de fato no horizonte de eventos. Conforme ele fosse se aproximando, ele ia ficar, na minha visão, cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento e mais vermelho, por conta do desvio que a luz ia fazer saindo de lá até chegar até você. Até chegar em mim. É o que a gente chama de redshift, né? Desvio para o vermelho. Exatamente. Os comprimentos de onda, eles vão ficando maiores nesse caso, né? Por isso que vai para o vermelho. Isso. Ele alarga mais. Isso. Por causa da distância. Então, eu ia ver ele todo vermelhinho lá e sumindo aos poucos da minha vista. Aos muitos poucos da minha vista, por causa da deformidade do espaço-tempo provocada pela singularidade. Primeiro que você quase me vê congelado em um dado momento, né? Você ia estar... Irmão, ele ia estar muito lento, eu já ia ter falado, provavelmente. Então, assim, tipo, ele tá parado, ele tá ligado? E em um dado momento não ia chegar mais luz pra você, né? Ia chegar um momento eu ia apagar, eu só, tipo, ia fazendo fade out, tá ligado? É uma visão foda. É uma visão foda, eu acho do caralho. Todo vermelhinho, velho. Todo vermelhinho. Todo vermelhinho. E é isso aí. Muito foda, muito foda. Pergunta aí respondida, David. Um abraço, meu amigo. Abraço aí pra você, David. E aí? Então vamos pra próxima pergunta? Vamos. Essa pergunta quem fez foi Vitinho. Vitor Daniel. Um abraço, meu querido. Vitinho menciona de aí, tá? Grande. Vitinho, eu vou ler como ele mandou, porque não foi uma pergunta, tá? Ele mandou em caps lock. Ondas eletromagnéticas. Conta por que essa porra foi tão revolucionária. Ok, Vitinho, eu vou contar por que ondas eletromagnéticas foi tão revolucionária assim. E muitas pessoas já devem ter ouvido falar nas grandíssimas ondas eletromagnéticas. Tá aí no nosso cotidiano, né? O Wi-Fi, por exemplo, a própria luz visível, como a gente enxerga as coisas, as ondas de rádio, os raios X, todos são tipos de ondas eletromagnéticas. Exatamente. Mas por que foi tão revolucionário? E é importante citar que, na época em que isso foi descoberto, não parecia ser tão revolucionário, e eu vou chegar lá. Só que hoje é literalmente que a gente usa para tudo. Absolutamente tudo. Então eu vou aqui dar mais uma aula de história, porque eu gosto de explicar a física dessa maneira. E basicamente, as ondas eletromagnéticas, elas surgem devido às endeusadas, às simbólicas 4 equações de James Clerk Maxwell. Um salve pro Maxwell aí. Salve aí, irmão, tu é foda. Então, basicamente, Maxwell juntou alguns estudos que já estavam sendo feitos na época.
primeiro deles, a lei de Gauss. Então, a lei de Gauss basicamente diz o seguinte, que um campo elétrico ele só pode ser criado devido à existência de cargas carregadas. Certo? Então, se você bota um elétrico no meio do espaço, automaticamente tem um campo elétrico em volta dele, porque o elétron é uma carga carregada. Foi Gauss que falou isso, né? Ele falou exatamente com essas frases. E aí, a gente vai pro ditado, né? Uhum. Quando a gente fala de lei de Maxwell, só atrapalhando aqui o raciocínio do meu amigo. O lixo cria e o mito copia. Esse é o nome aí do Maxwell. Grande Maxwell. Grandíssimo. Foi mal. Não, e fica melhor, porque a próxima lei, adivinha de quem é a próxima lei? De Gauss. A próxima equação também é a equação de Gauss, que é a equação do magnetismo. Ele diz que polos magnéticos isolados não existem. Ou seja, não existe monopolo magnético. Você pode serrar um ímã no meio e vai surgir dois ímãs, e cada um desses dois ímãs com um polo norte e um polo sul. Não existe um ímã só com polo norte ou só com polo sul. Certo? Então essa é a segunda equação. A terceira equação é conhecida como equação de Faraday. Outro cara. Outro cara. Que diz o seguinte. Essa talvez seja uma das mais importantes a partir daqui agora. Um campo magnético variável gera um campo elétrico. Galera, eu vou dar um conceito, um contexto histórico, né, de como isso surgiu, mas basicamente, se eu variar a posição de um ímã, né, ou seja, variando o seu campo magnético, se houver algum tipo de condutor ao redor, né, um fio enrolado, por exemplo, né, uma bobina, eu gero corrente elétrica nesse fio. Então imagine o quão foda isso é. Tu mexe a porra de um ímã e ele gera eletricidade. Isso é maluquice. Isso é muito foda. É bruxaria. Isso é muito foda. E aí vem, finalmente, a quarta equação que tem o nome dele, que é a lei de Ampère-Maxwell. E basicamente é parecida com a de Faraday, só que é o contrário. Agora, um campo magnético ele pode ser gerado devido a correntes elétricas. Mas não só isso. Se eu tenho corrente elétrica passando no fio, foi isso que esses caras perceberam, tá? Se eu tenho corrente elétrica passando por um fio, eu tenho um campo magnético sendo gerado automaticamente. Sim. Só que eles perceberam não só isso, que campos elétricos variáveis também geram campos magnéticos. Então imagine você pegar uma carga, né, e fazer ela oscilar. Se eu faço ela oscilar, o campo elétrico dela está oscilando. E devido a essa lei, né, essa equação e essa observação, você gera um campo magnético. Então, galera, Maxwell pegou essas quatro equações e falou, eu vou botar para fuder aqui agora. Eu vou botar para fuder e eu vou fazer algo fodástico para a história da física. Então, resumidamente, essas quatro equações definem como campos são gerados. E eu vou falar campos aqui, vou dar ênfase a essa palavra importantíssima, porque até ali 1800, antes de Michael Faraday, a definição de campo não existia. Né? Você tinha, assim, para outras coisas, você tinha forças de campo, né, como a gravidade, né, definida por Newton, mas um campo elétrico, um campo magnético, enfim. Benjamin Franklin tinha estudado isso e ele tinha dado outro nome, ele chamou de fluido elétrico. Sim. Então, assim, não tinha essa noção. E Faraday, só para dar um contexto, galera, Faraday talvez seja um dos cientistas mais fodas que já existiu. Esse maluco, ele era pobre pra caralho. Ele comia pão com rato, raspa de telha no pão. Tipo assim, ele era fudido. Palmilha de chinelo. Ele era fudido, mano. E ele começou a trabalhar encadernando artigos. Só que ele falou, galera, eu vou ler essa porra. Ele começou a ler e o Faraday era tão foda que ele começou a aprender, ele foi um autodidata, mano. E nunca houve equações feitas por ele. Ele era péssimo em matemática, ele era podre. Só que ele era um cara revolucionário de ideias. Então ele foi o cara que deu a ideia de campo. Então você imagina um cara que não tinha letramento científico, não tinha nenhum tipo de formação, não tinha nenhum tipo de fama dentro desse meio. Chegar e falar pra galera, eu vou chamar isso aqui de campo. Todo mundo virou pra ele e falou, você tem um merda do caralho, campo? Vai pra lá. Ai, se fuder, filho, vai falar com esse negócio. A galera da física é meio assim, né? Eles são meu babaca, mano. E hoje é o que a gente usa, né? Mas calma que a historinha não acabou.
Maxwell definiu isso juntamente com a equação de força de Lorentz também, que é aquela de força igual a carga vezes o campo elétrico mais a velocidade e produto vetorial do campo magnético. Essas 4 equações foi o que começou ali para algo foda surgir, certo? Então, o que Maxwell fez? Ele falou, cara, e se eu aplicar essas equações no vácuo? O que significa aplicar no vácuo? É você desconsiderar a matéria. E desconsiderar algumas outras coisas também que tem nessa equação. No vácuo, os campos elétrico e magnético eles podem existir independente da matéria. E foi isso que ele percebeu, e essa noção que é foda pra caralho. Como assim você pode ter a existência de um campo elétrico e magnético sem matéria? Mas foi isso que ele encontrou, resolvendo essas 4 equações em conjunto. E aí, né, nessa época, um pouco antes disso, existia uma grande divergência entre eletricidade e magnetismo. Eram coisas completamente separadas, né? Do lado da eletricidade você tinha o quê? Baterias, faíscas, os raios, né? O choque quando a pessoa encosta na maçaneta de uma porta. E era só isso. Magnetismo, você tinha o quê? A magnetita, você tinha o ímã, você tinha as bússolas. Caralho, o que isso tem a ver? Então entende que realmente você coligar uma coisa com a outra na época não fazia sentido. Por que eu vou coligar uma coisa com a outra? São coisas completamente diferentes. Então existia essa divergência. E aí veio um carinha chamado Oster, que é um físico dinamarquês, um físico químico dinamarquês. E aí eu vou explicar o surgimento daquela primeira equação, daquela terceira equação, na verdade. E Oster estava fazendo um experimento e quase que de maneira sem querer, ele estava gerando uma corrente elétrica, né, entre 2 fios, tinha uma bateria conectando 2 fios, e aí tinha uma bússola dele embaixo desse sistema. Quando ele gerou essa corrente elétrica, a bússola mudou, a agulha, ela foi um pouquinho assim para o lado. E se vocês bem entendem como a bússola funciona, ela sempre aponta para o norte. A não ser que exista algum campo magnético próximo a ela. E acerto. Osterzinho, certinho. Acerto do meu mano Oster. E aí ele falou, peraí, a corrente elétrica tá gerando um campo magnético? Só que ele, né, observou isso e tal, só que quem mais estudou essa porra foi o próprio Faraday. Ele era esse cara desses experimentos. E aí o Faraday se perguntou, e se eu fizer o contrário? Será que é possível o magnetismo gerar eletricidade? Se a eletricidade gerou um campo magnético, será que é possível fazer o contrário? E foi o experimento que ele fez. Foi o que eu expliquei mais cedo, ele pegou uma bobina, né, de fio, conectado a um medidor tal, de passagem de corrente, e aí ele colocou um ímã do lado. Só que não aconteceu nada. Puta que pariu. Deu errado. Só que na hora que ele foi movimentar esse ímã, gerou a corrente elétrica. Ou seja, ele percebeu que o campo magnético variável gerava eletricidade. Então, olha o quão foda isso é. Você tinha as duas coisas completamente conectadas. Até então, não tinha nenhuma conexão entre eletricidade e magnetismo. Então, porra, surgiu uma coisa muito foda aí. A conexão entre essas duas áreas da física. Sim. Só que, gente, pensa no seguinte. Uma carga oscilando como um elétron. Quero que vocês imaginem isso. Imagine um elétron oscilando. O que significa um elétron oscilar? Né? Que nem uma corda. Imagina uma corda, você oscilar ela. Você está variando toda aquele envolto. Então, você oscilar um elétron é você oscilar o seu campo elétrico. E pela primeira lei que eu falei lá, a lei de Gauss, a existência de uma carga tem um campo elétrico para ela. Então, se eu variei esse campo elétrico, por essa outra equação e por essa outra análise em laboratório, eu gerei um campo magnético que também está variando, porque eu estou oscilando o elétron. Mas espera aí, se o campo magnético está variando pela quarta equação, a eletricidade é gerada por conta de um campo magnético variável. Ou seja, vocês perceberam aqui que eu acabei de criar um ciclo, campo elétrico varia, gera um campo magnético. Esse campo magnético, que é variável, gera um campo elétrico. E isso vai continuamente oscilando. Muito foda. Muito foda! Então, logo, você tem a formação de uma onda que se sustenta, que se autossustenta continuamente. Então, por que a gente chamou isso de onda? Até então, é muito foda também fazer uma diferenciação aqui
antes disso, que até então você tinha o quê como onda? Todas as ondas eram materiais. Onda sonora, a onda de uma corda, a mola sendo oscilada, tudo era num material, né? Só que o campo, né, se você imaginar no vácuo, que foi o que Maxwell fez para poder deduzir essas equações, peraí, a onda está sendo produzida onde não há matéria? Caralho, gente, isso é revolucionário. Isso é muito foda. Como eu falei, até então as ondas só eram produzidas em algo material. E eu produzi uma onda que não precisa de matéria para ser continuamente, né, percorrida. É um ponto-chave na história da física, né? É muito A foda. descoberta das ondas eletromagnéticas. E aí, Hugo, não só é muito foda isso, porque vem uma pergunta que Maxwell fez. Se ela vai continuamente andando pelo espaço, qual que é a velocidade dela? E aí, se vocês acharam tudo isso revolucionário agora, eu quero que vocês arranjem alguma cadeira. Arranjem algum lugar para se sentar. Porque ele fez essa pergunta... Tá sentado, rápido. Eu tô sentado. Eu também. Porque, irmão, Se fosse você... eu procurava um lugar para se sentar. Ele falou, ok, deixa eu calcular qual é a velocidade dela, baseado nessas equações. Inclusive, eu e Hugo, a gente fez esses cálculos em Física 4 com o grandíssimo professor, o nosso Gragas. E, gente, eu juro pra você, pra mim, pessoalmente, foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha graduação. Foi deduzir essas equações e chegar nessa velocidade. Gente, a fórmula que você chega após resolver isso é o seguinte: a velocidade é igual a 1 sobre a raiz de μ0 vezes ε0. Esse μ0 e ε0 são constantes no vácuo, relacionadas à permissibilidade do vácuo elétrica e magnética. Ou seja, são valores que a gente conhece. Então, peraí, eu vou colocar esses valores na fórmula. Coloco eles, multiplico, faço a raiz dele e depois eles estão dividindo por 1. O valor que você chega é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Peraí, galera. O Pax olhou pra isso e falou, porra! Essa é a velocidade da luz, caralho! É igual! Insano. Então, gente, é a exata velocidade da luz que eles já sabiam nessa época, né? Era isso que eu ia perguntar, se eles já tinham feito o experimento lá dos espelhos nessa época. Eles já tinham... Esse aí do Maxwell, ele foi feito depois. Sim. Mas tinha outra predição que já tinha sido feita anteriormente. Logo, a galera descobriu que a luz é uma onda eletromagnética. É uma onda que se autossustenta por campos elétricos e magnéticos variáveis continuamente no espaço. Porra, como isso é muito foda, tá ligado? Isso é muito foda. E aí depois veio o Hertz, grandíssimo Hertz, para poder comprovar esse experimento, esses cálculos de Maxwell. Porque, mais uma vez, você acha que as pessoas enxergaram bem isso? Me fuderam. Até então, a luz era o quê? Era partícula, galera. A luz era partícula. Você tinha Huygens ali com a teoria dele de que era onda, mas, tipo assim, né? Ela era sustentada somente pelos fenômenos ondulatórios, não tinha um embasamento sobre a própria existência da coisa, certo? Então, até então, ninguém aceitou o que Maxwell fez. Ninguém aceitou. Tá falando que a luz é onda? Que porra é essa? Hertz foi lá e fez um experimento, que inclusive eu também fiz, só que esse eu fiz para a matéria de instrumentação. Sim. Que é um experimento onde a gente faz duas antenas, né, completamente separadas. Eu expliquei isso para você. E a gente conectou um isqueiro que solta uma faísca elétrica. E no outra antena, que está completamente separada, elas não estão conectadas, a gente colocou um LED azul. Quando eu apertava o isqueiro que soltava faísca, conectado à primeira antena, o LED do outro lado, sem conexão, acendia. Então foi esse, assim, óbvio que Hertz não fez desse jeito que eu fiz, né? Mas porque não existia LED na época. Sim. Mas ele fez esse experimento e comprovou que, de fato, as ondas eletromagnéticas existiam. Muito foda. Como eu falei, isso aí foi uma virada de chave para física, porque é só olhar ao redor hoje em dia, galera. É só olhar ao redor. Tudo é baseado, toda a conexão que a gente tem com dispositivos eletrônicos, com equipamentos de diagnóstico médico, a maioria é tudo onda eletromagnética. E você poder estudar, ter um modelo para estudar isso, só alavanca mais ainda o desenvolvimento tecnológico, que alavancou, né, desse tempo para cá, obviamente, também, né, pelo amor de Deus. Mas, enfim,
muito importante, um ponto muito importante para a história da física. Importantíssimo, velho. Enfim, eu acho que um dos eletromagnéticos é um dos assuntos mais fodas da física. Podia falar horas aqui sobre isso. Mas vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, quem fez foi André. André, também meu amigo de Alagoas, salve André. Ele perguntou aqui, na verdade ele falou assim: vi em algum lugar que o dia, 24 horas, está cada vez passando mais rápido, comparado com o passado. Isso é possível? Se sim, o que pode causar? Anomalia gravitacional? Galera, vamos lá. Vamos começar aqui essa pergunta com um fato chocante. Sim, os dias estão passando mais rápido. Todo dia, toda hora. E não de uma maneira filosófica, como eu achei que era. Não. Nada a ver. Aqui, a resposta que eu vou dar é puramente física. Uhum. Né? Então, isso é sim possível. Isso é tão possível que acontece, como eu falei, todo dia. Todo dia, nas medições, geralmente tem uma alteraçãozinha. Só que não só para a rotação mais rápida da Terra, para o tempo do dia passar mais rápido, mas também o contrário. Às vezes, o dia na Terra, ele passa de maneira mais lenta, de acordo com as medições. Uhum. Ah, Hugo, mas esse relógio aí que você está medindo é o quê? Aí não presta não. Como é que compara? Galera, medição é feita com relógio atômico. A porra do relógio é sincronizado com um átomo. Isso é bizarro. Então, é preciso pra caralho. É muito preciso. Bota lá o relógio pra ticar e mede também o tempo de rotação da Terra. Deve ter algum ponto fixo que alguém bota, sei lá, algum sensor. Enfim, eu não sei como é que funciona essa parte da medição. Eu sei que na maioria das medições existe uma alteração, tanto para cima ou para baixo. Vai depender aí das coisas que eu vou falar agora para vocês. Por que isso acontece? Basicamente, aqui o que a gente vai levar em consideração para analisar a Terra rodar mais rápido é um conceito na física, uma grandeza física chamado momento angular. O momento angular, ele vai ali ter o seu poder nos corpos que giram. Sim. Então, se um corpo gira, ele tem momento angular. Ele tem momento angular. Perfeito. Esse é o conceito-chave. O momento angular, ele vai relacionar o quê? Ele vai relacionar uma grandeza, outra grandeza que a gente chama de momento de inércia, que aí vai relacionar a massa do corpo que você está levando em consideração e o seu eixo de rotação, né? A distância até o seu eixo de rotação. Uhum. E também a velocidade angular, que trazendo cá é a velocidade que a Terra gira. Sim. Então vamos lá. O que a gente precisa analisar, o que a gente precisa levar em consideração, na verdade, é como as coisas na Terra funcionam. Uhum. Quais movimentos dentro da Terra, por assim dizer, na superfície, né, que eu estou falando, Sim. acontecem, que movimentam massa. Sim. A gente tem a força de maré da Lua, Uhum. que, para quem não sabe, todo momento, né, a Lua, isso aí vocês sabem, a Lua está orbitando a Terra. Ok, isso é importante também. Espero que vocês Do saibam. mesmo jeito que a Terra ela tem uma influência gravitacional na Lua, a Lua também tem influência gravitacional na Terra. Uhum. Essa influência, ela se dá majoritariamente pelo que a gente chama de força de maré, que adivinhem, está relacionado com as marés da praia, do mar. Uhum. E aí, o que a Lua faz? Ela, conforme ela vai girando, né, transladando ali na órbita da Terra, ela vai também puxando, de certa forma, uma massa de água. Uhum. E, ô físico, quantos por cento de água tem no planeta Terra? Nossa, pra caralho. Tem muita água. Então, beleza. Aí você está movimentando aí uma grande massa Muita massa. de água com relação ao eixo de rotação da Terra. Uhum. Perfeito. Beleza. Outra coisa que movimenta, né, com relação ao eixo da Terra, massa no planeta. Migração de animais. Caralho, papo reto, né? Migração de animais. Geralmente, as migrações ocorrem do norte para o sul. Uhum. Então, você tem aí outro fenômeno que mexe aí com massa em relação à posição do eixo da Terra. Outra coisa que também vai influenciar, se cara tá nessa categoria, né? São os movimentos de placas tectônicas, velho. Foi a primeira coisa que eu pensei. Terremoto, tsunami. Uhum. Então, percebam aonde eu tô querendo chegar. Todos esses
esses acontecimentos, esses fenômenos, vão mudar uma quantidade de massa de lugar com relação ao eixo da Terra. O eixo da Terra é fixo, obviamente. Perfeito. É isto que faz a Terra rodar, girar mais rápido ou mais lento. Por quê? Há o momento de inércia, que é a relação entre massa e a distância ao eixo da Terra, ele é inversamente proporcional à velocidade de rotação da Terra. Então, a gente invoca aqui a sagrada lei da conservação do momento angular. Momento angular. Invocamos ela. Então, gente, como o próprio nome fala, esse momento angular ele tem que ser conservado. O que isso quer dizer? E o que isso tem a ver com as grandezas do momento angular elas serem inversamente proporcionais? À medida que você mexe em uma grandeza, a outra ela tem que ser mexida também. Para que o momento continue constante. Conservado, exatamente. Exatamente. Esse momento angular ele precisa ser constante. Elas precisam variar na mesma proporção. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que você mexe, sei lá, você traz uma massa de um ponto A a um ponto B da Terra, ou seja, você mexe nessa distância dessa massa com relação ao eixo, a velocidade angular, a velocidade de rotação da Terra tem que mudar também, tem que mudar. Porque é uma lei física. Isso tem que acontecer. Sim. Isso é uma lei universal, acontece em todos os cantos do universo, precisa acontecer. Sim. E aí é por esse motivo que o relógio atômico ele marca essas diferenças na duração do dia. O que é que vai determinar a duração do dia? Se a Terra girou mais lento ou mais rápido. Isso aí vai depender da natureza do fenômeno que aconteceu na semana, no dia, sei lá, uma massa de búfalo viajou do topo lá da África para o sul. Sim. A Terra vai sentir. Só que essa alteração na rotação da Terra é irrisória. Ela é mínima. Ou então não fiquem animadinhos aí, se você quer falar pro seu chefe que você, eu não entreguei no prazo porque hoje o dia passou muito mais rápido. Olha, não pode usar isso aí como desculpa científica não, viu? Não tá aprovado. Então eu enchi a bola da minha resposta de termos físicos. Sim. Relação do momento angular. Para dizer, galera, que a alteração no seu dia é mínima. É mínima, você não vai perceber. Exatamente. Não vai perceber. Para vocês terem noção, essa diferença, né, entre as duas contagens chega na base ali de milésimos de segundo. Me diga o que vai mudar você ter um milésimo a mais no seu dia ou menos. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. Mas a rotação da Terra está mudando. Isso é fato. Isso é um fato. Não pode deixar de lado. Isso é um resultado. Não pode deixar de lado. Então, o que acontece, às vezes, por exemplo, teve um terremoto grau 5.000. Aí vai... Deu a porra toda. Destruiu tudo. Caralho, morreu gente que só porra. E aí, como eu falei, terremoto é uma atividade que está diretamente ligada com esse lance aí, né? Porque é movimento de placas tectônicas e tal. Chega a notícia no portal, sei lá, Portal Lagarto Sergipe. Dia 7 de julho vai ser o dia mais rápido do ano. A Terra está girando mais rápido, tá ligado? Sim. Galera, não. Querem muito fazer notícia, né, mano? Ganhar Ibope. Não, a Terra vai girar mais rápido de fato, só que vai ser uma alteração irrisória e completamente irrelevante na sua vida. E não é motivo de notícia, né? Pelo amor de Deus. Isso aí é puro clickbait. E aí, o que acontece também é que do mesmo jeito que existem eventos que aceleram a rotação, o dia dura menos, existem eventos que atrasam a rotação da Terra e o dia dura mais. E adivinha só, normalmente esses dois eles se cancelam. E a resultante de alteração no total, né? no tempo do dia da Terra, sei lá, em um ano, é de, sei lá, 0,2 segundos. 1 segundo. Não mudou nada. Me diga aonde... No ano. 1 segundo, 0,5 segundos vai mudar a sua vida. Correto. Então, é isso aí. Inclusive, né, você até falou isso, eu achei que você ia falar, você não acabou falando. Pra galera
que tipo, queira entender um pouco mais disso sobre o momento angular, sim! né, exemplos do cotidiano, né? Sim. Eu ia fazer esse paralelo, só que eu acabei me passando. Uhum. Se vocês estão lembrados, vocês já assistiram a Olimpíada alguma vez, meus ouvintes, vocês lembram que os patinadores de gelo, eles, ao fazerem as manobras, né, percebam, quando eles estão girando rápido, ou melhor, para ganhar velocidade no giro, eles trazem os braços mais para perto do corpo. Por quê? O eixo ali de rotação deve passar pelo meio do corpo, mais ou menos. Sim. Tem que passar, né, por causa do equilíbrio, acredito. Então, você trazer os seus braços mais para o meio, para o centro do seu corpo, é você deslocar uma massa que inicialmente estava mais distante do centro em direção a ele. Para mais próximo. E aí, pela conservação do momento angular, a resultante disso é a velocidade angular, a velocidade de rotação, aumentar. E aí eles giram mais rápido. Da mesma forma que, para desacelerar, eles trazem de volta o braço para longe do corpo. E aí eles desaceleram porque o momento precisa ser conservado. Você pode ter, se você, inclusive, se você tiver numa cadeira de escritório e agora, faz esse teste legal. Faz isso, na moral. E depois relata pra gente. E depois relata se você sentiu o momento angular legal. Mas, enfim. Na pergunta de André também, ele pergunta se tem alguma coisa a ver com anomalia gravitacional. E eu falo que de forma alguma. Na verdade, a gravidade é o papel principal aí nesse quesito de rotação mais rápida e mais lenta da Terra. Até porque a Lua tá no jogo aí, né? Inclusive, fazendo uma conexão aí, isso dá um problema do caralho quando você vai analisar a translação de Júpiter, ou Júpiter o quê? De Mercúrio, por exemplo, que está muito próximo do Sol, ou seja, tem uma influência gravitacional absurda. O movimento de Mercúrio é tipo assim, uai, tô maluco, uai, é o Tasmania, tá ligado? Então, tipo assim, tem uma influência pra caralho em como os corpos se movimentam, né? Se tá mais perto, ele vai bem mais rápido, se tá mais distante, ele vai bem mais devagar. Sim. Mas é isso. No mais, não existe nenhuma anomalia e também que a gente sabe. Todas... Exatamente. Aí você me quebrou. Deixa abaixo. Não existe até agora nenhuma anomalia e qualquer notícia que vocês se depararem aí falando, nossa, o dia tá absurdamente mais rápido, meu Deus, guardem suas coisas, o mundo vai acabar. Galera, não. Calma. Só não. Não, inclusive é bom dar um disclaimer aqui, que de fato há uma mudança notável, inclusive, no tempo do dia, devido às estações climáticas. Então, no verão, os dias eles têm uma tendência, né, de durar mais, enquanto no inverno a tendência é que o dia ele dure menos. E você nota isso, inclusive, né, em regiões muito específicas que tem até uma notabilidade maior. Quanto mais distante da linha do Equador, por exemplo, você encontra ali países e lugares que quase não anoitecem no verão. É dia o tempo todo e no inverno é noite o tempo todo. Né? Mas isso se dá justamente a como a Terra está inclinada, né? Como ela recebe os raios de sol. Então, nesse caso, há diferença, sim, notável, mas não quer dizer que as 24 horas mudaram. A gente está falando aqui das 24 horas. Exatamente, é bom dar esse disclaimer importante. Sim, verdade. Muito obrigado. Então, a última pergunta, né? Infelizmente, esse episódio já está longo demais. A última pergunta é uma pergunta de Joãozinho. Um abraço aí para Joãozinho. Salve, Joãozinho. Que ele perguntou, o que acha de nós estarmos vivendo em uma simulação? E eu trouxe essa pergunta porque, por ser a última, eu gostaria de deixar essa crise existencial para os nossos ouvintes. E também porque ela foi motivo de conversa com você ontem, em ligação, e com o Vitinho, que já fez pergunta nesse episódio, quando nós fomos para a praia um certo dia. Eu trouxe para Vitinho a ideia, uma teoria, na verdade, que ela é muito bem consolidada na academia, que ela foi proposta por Nick Bostrom, que é um filósofo, em um artigo dele sobre como existe uma grandíssima possibilidade de nós estarmos vivendo em uma simulação. Então a pergunta de Joãozinho é, o que é que eu acho de nós estarmos vivendo?
Na minha opinião, eu não quero estar vivendo uma simulação. Tá ligado? Acho que ninguém quer estar fazendo parte da Eu simulação. também não, físico, eu também não. Se imagina em Matrix, você tomaria a pílula azul ou a pílula vermelha? Você queria acordar da Matrix ou você queria continuar vivendo na simulação? Depende muito. Depende muito de como é fora da simulação. Porque se fora da simulação for uma merda, deixa eu com minha vendinha de jegue e continuar vivendo a minha vida. Eu tô tranquilo. É o Tsukuyomi infinito, né? É o Tsukuyomi infinito, em outras palavras. Sim. A vida dos ninjas lá poderia estar muito melhor do que quando a galera foi libertar ele. Todo mundo tá vivendo um sonho. E aí você acorda e, tipo, nossa... E lá era garantido, né? Era garantido. Assim, você vai viver feliz. Exatamente. Eu ficaria puto. Então você, assim, eu não gostaria de estar vivendo a simulação, a não ser que fora da simulação esteja ruim pra caralho. Porque assim, eu tô de boa. Sinceramente, aconteceu as coisas ruins, dá umas merda aqui e ali, eu tô bem. Mas eu vou trazer, como esse episódio tá cheio de conceitos científicos, eu vou trazer, né, a ideia por trás da teoria da simulação para vocês dormirem mal essa noite. É meu objetivo. Então, esse cara, o Nick Bostrom, ele falou que existem 3 possibilidades. A primeira, as civilizações humanas, elas chegam a ser extintas antes de atingirem um nível tecnológico absurdo para conseguir simular uma realidade. E aí a gente tá safe. E aí a gente tá safe. Então, tipo assim, imagina que nossa civilização hoje, se a gente não tá vivendo uma simulação, tipo, acabe, seja todo mundo extinto no ano 3000. Ou seja, não tem como criar uma simulação se está todo mundo morto. Entendeu? Assim, se a gente não atingir o nível de tecnologia até o ano 3000. 3000, vamos botar menos aí, eu confio na capacidade. Vamos botar em 2500 ali. Nem fudendo que vai ter, aí já é demais também. Segunda possibilidade, o desinteresse. As pessoas, as civilizações avançadas que chegaram no nível de tecnologia onde elas conseguem criar uma simulação tão boa em que a simulação tem uma consciência própria, imagine que existe essa civilização que consiga fazer isso, só que elas não têm interesse em fazer isso. Sim. É a segunda possibilidade. Sim. E agora, é safe de novo. Estamos safe de novo. Não tem essa possibilidade de eu criar porque eu não tenho o mínimo interesse. E aí, gente, entra a terceira possibilidade. Eu não ia querer ver um cara, tipo assim, olhando pra minha vida, né? Ver um cara nas férias, sei lá, antes de dormir, ele passa 2 horas jogando Poketibia. Eu não ia me divertir assim. Eu entendo esse cara aí. Você entende, né? Você entende pra caralho. Eu entendo esse cara aí. Eu te entendo, meu mano simulador aí. Mas assim, uma história assim, genérica, né? Não tem nada a ver com algo pessoal, né? Imagina. Não, nada disso. Não. Ok. Não. E aí, gente, entra a terceira possibilidade de Bostrom que ele apresenta, que é a própria simulação. Então, assim, se essa civilização avançada não foi extinta, se ela teve o interesse em criar a simulação, então a gente está vivendo uma simulação. Mas você fala, João, mas por que eu estou vivendo uma simulação? Primeira coisa, não existe como você comprovar que você não esteja vivendo uma simulação. Não tem como. Você vai fazer o quê? Vai dar um murro assim no lado. Tá ligado? Pra ver se você quebra a matriz. Tá não vai, não tem como você comprovar que você... E aí eu falo, e existe uma possibilidade muito maior de você estar vivendo uma simulação do que você estar vivendo no mundo real. Por quê? Imagine que nós somos a civilização que cria a simulação. Só que a nossa simulação ela é tão boa que a nossa simulação também cria uma simulação. Ou seja, eu não preciso continuar, né? Vocês percebem o que vai acontecer aqui, né? Você vai criar uma cadeia infinita de simulações. E aí... Infinita. Ou seja, é literalmente probabilidade infinita de que você esteja vivendo uma simulação e de que nada disso seja real. Caso a civilização tenha interesse. Tenha interesse e que não tenha sido extinta. Também não assuste tanto, assim. Não se assuste tanto. Mas por isso que a estatística é uma merda. Numa probabilidade, a probabilidade é muito maior da gente estar vivendo. Entende se botar no paralelo realidade e simulação? Simulação tá, tipo, ganhando de 10-0, tá ligado? E aí foi muito foda quando eu apresentei isso pra Vitinho, porque a cabeça dele explodiu.
Ele não quis aceitar esse fato. Mas isso é o que aconteceu comigo lá em 2020, quando eu ouvi o sinapse do Pedro e do Greg falando essa porra, velho. Aconteceu exatamente comigo. Eu fiquei, caralho, é verdade. Se a galera quiser, não deu, velho. Não tem o que fazer. Inclusive, o que eu tava discutindo contigo ontem, eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes, é que, beleza, essa parte é muito real. No sentido estatístico, faz sentido pra caralho. Se você botar no papel e fazer as contas, é isso. Tá ligado? Então, tipo, não tem como fugir. É você botar a sua vendinha de jegue e aceitar que você tá vivendo uma realidade, ou se você aceitar que tá vivendo uma simulação e quer continuar nisso. Sim. Porque não tem pra onde fugir. Não tem. Só que tem uma galera que vai além. Tem uma galera que quer realmente comprovar que a gente já está vivendo uma simulação por argumentos. Sim. Para além da estatística. Sim. E para além dessas duas possibilidades, né? De não ser existido e ter tido interesse. Sim. O primeiro argumento é que a gente vê em Matrix. O déjà vu. Né? Tipo assim, quem consegue explicar um déjà vu? Ninguém consegue explicar. Eu tenho uma opinião sobre isso. Ninguém consegue explicar o que é o déjà vu. Inclusive, em Matrix isso é apresentado com o gato preto, né? O gato preto passando 2 vezes. E eles até falam que é um erro da Matrix. Então, tem muita gente que fala, o déjà vu, né? Eu não sei explicar o que é o déjà vu. Se assemelha a, tipo assim, a realidade, ela tá quebrando, tá ligado? Ela tá mostrando os códigos dela. E, antes de você combater isso, o segundo argumento que eu vejo muito também são os próprios sonhos. Sim. Né? Tudo aquilo que eles não conseguem explicar, né, se assemelha muito, tipo, caralho, pode ser muita simulação. Tá ligado? Eu acho que é isso. Isso aí, pra mim, soa como, sei lá, é a versão Gen Z da mitologia grega. Caralho, caiu um raio, partiu o barco no meio. Zeus tá puto. Essa é a explicação. Eu acho que a gente não sabe explicar ainda o que são essas coisas. Deve saber já, inclusive. Se pesquisar aí, deve ter alguém falando sobre. Sim. E aí, eu acho isso meio forçação de barra, assim. E meio simplista demais também, sim, né? Tipo assim, o déjà vu é a galera aí que simulou mal. E aí eu vejo algo que eu penso que eu já vivi. Véi, muito provavelmente tem uma explicação aí. Não precisa viajar também. Calma aí. Vamos manter a calma, legal? Vamos manter a calma. Olha o que meu amigo falou. Que a galera é tão pica, a simulação pode ser tão foda, que as outras simulações vão criar uma cadeia infinita. Você acha que os caras não programaram essa porra direito? Calma aí também. Calma aí. De programar direito. Aí vai deixar os caras sonhando aí, e os caras sabem que eles estão sonhando, ou estão vendo um negócio que eles já viram, e vai deixar. Ou pode ser um belo prazer deles brincarem com a gente. Olha o besta ali, velho. Olha o bobo aí, ó. Eu fico que tá na dúvida aí, seu otário. Eu tenho medo disso, porque são coisas que eu completamente faria, velho. Com certeza, eu faria pra caralho. Você vai sonhar agora, e você tá mijando, e quando você acordar, você vai estar mijando. Pô, caralho, eu faria muito isso, velho. Você vai passar por essa porta, ir pela escada, e você vai achar que você já fez isso em alguma outra vida. Sim, você vai ficar, Caralho, já eu faria isso. Eu vivi isso já. Eu faria isso, então eu tenho medo dessa teoria. Essa teoria é absurda. Então, meus caros ouvintes, durmam. Durmam bem. Vocês estão sendo simulados, então. Boa sorte. Então, galera, uma errata do último episódio. A gente acabou falando que a gravidade artificial era criada devido à força centrípeta, só que, na verdade, devido à força centrífuga. Né? Correções que, inclusive... Foi você que percebeu isso? Foi, meu ouvindo episódio. Isso foi foda, tá? Da sua parte. Não, mas tem que estar atento, velho. Tem que estar atento. A gente se importa com a informação aqui. Eu falo, isso aqui é uma conversa de bar, não sei o que, foda-se, vou falar merda aqui mesmo. Não. Só vamos com calma também. Nada disso. Que a gente fala merda, mas a gente fala merda com convicção. Sim, tem que ser uma merda verdadeira. Exatamente. Que não foi o caso.